Vamos à entrevista do dia? Nesta semana, eu estou falando todos os dias aqui no Jornal da Manhã do problema envolvendo os alunos com um transtorno do espectro autista sem cuidadores nas escolas municipais de Araçatuba. Hoje, os meus entrevistados são a advogada Stephanie Rodrigues Sampaio e o advogado Valério Rodrigues. Se você quiser enviar comentários ou perguntas para os entrevistados, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043. Já tem bastante gente aqui na nossa live, na minha página no Facebook, como a Sol Ativista, desde o começo. Entrou também a Daniela Alessio, a Priscila Silva, Camila Isadora, Ilane Nunes, Elaine Souza. Então podem participar mandando perguntas por aí também. Eu quero começar a entrevista questionando a doutora Stephanie. Eu só vou mudar aqui a câmera, Stephanie. Pronto. Stephanie, bom dia. Eu gostaria de entender, para começar a nossa entrevista, como era o atendimento às PCDs e mais especificamente às crianças portadoras do TEA nas escolas municipais de Araçatuba antes dessa resolução da Secretaria Municipal de Educação, número 12, de 11 de outubro de 2022. Você que tem uma filha com transtorno do espectro autista. Como era antes da resolução? O que mudou com a resolução? Bom dia, Marcelo. Agradeço o convite. Bom, minha filha especificamente ela está na rede privada, então... Só um segundinho. Valério, dá um bom dia. Deixa eu ver se eu te ouço melhor do que ela. Bom dia, Marcelo. O seu... Aumenta um pouquinho o volume aqui do seu microfone. Fala agora um pouquinho. Bom dia. Agora sim. Vamos lá. Bom dia, Marcelo. Na rede municipal, antes da resolução, depois que voltou a pandemia, as mães faziam o pedido de cuidador ou de professor auxiliar, né, do AE, e a prefeitura, o ano passado, forneceu de acordo com os relatórios médicos, de acordo com os pedidos das mães. Tá. A partir dessa resolução, né, aí iniciou-se a avaliação pela equipe multidisciplinar, a contratação dessa empresa que está fazendo o serviço, e a Secretaria de Educação passou a fazer a avaliação para determinar quais as crianças que vão precisar de cuidador ou de um professor auxiliar. Anteriormente à resolução, não havia avaliação ou a avaliação era feita pelos profissionais da educação? Não. Anteriormente à resolução, era feito o pedido diretamente da Secretaria com o relatório, o laudo médico. Entendi. É o médico ou a equipe multidisciplinar que acompanha, né, o tratamento da criança, fazia um relatório falando qual era a necessidade da criança, né, o porquê esse documento era levado na secretaria, e aí a secretaria disponibilizava o cuidador ou o professor auxiliar. Bastava levar o laudo médico? Anteriormente sim. Agora passa-se por uma avaliação dessa equipe multidisciplinar do município. Você que lida com o assunto, o que você acredita que leve uma prefeitura a definir, a instituir um decreto, uma resolução como essa, haja vista que outros municípios pelo país estão fazendo, adotando ações semelhantes? Por que o poder público está instituindo resoluções como essa? Olha, predominantemente a questão, eu acredito que seja financeira, né? Essa questão de disponibilizar um cuidador ou um professor auxiliar, obviamente que você precisa fazer uma contratação. Seria mais barato, é isso, para o poder público fazer isso? Não, para o poder público é mais caro. Então, mais caro? O que acontece? Você disponibilizar um cuidador para uma criança, TEA, e hoje o número é expressivo, né? O número de diagnóstico cresceu. Então, o que acontece? Para eles, quanto menos eles disponibilizarem, menos a máquina pública vai gastar. Então, faz uma avaliação. A criança sabe ler, escrever, fala. Não precisa de cuidador, não precisa de um professor auxiliar, ela dá conta. Então, menos professor auxiliar, menos cuidador. Só que o autismo é um transtorno complexo e envolve várias situações do cotidiano. Envolve a comunicação, envolve a alimentação,
envolve interação, envolve questões de higiene pessoal, locomoção. Então, não se trata apenas de uma questão pedagógica e, aparentemente, estão tratando apenas como uma questão pedagógica. E no seu ponto de vista, no seu entendimento, após a resolução, então, estou entendendo que piorou o acesso das crianças ao cuidador nas escolas municipais de Araçatuba. Isso prejudicou a situação das crianças, Thea? Isso, porque o que acontece? Se a criança sabe ler, escrever, identifica letras, fala, essa criança, entende-se que essa criança não precisa nem de um cuidador e nem de um professor, nem de nenhum apoio. Então, se a criança sabe ler, identifica letras, números e fala, ela está apta a acompanhar a sala e não precisa de um cuidador ou de um professor auxiliar. Entendi. Quero falar agora com o Dr. Valério, que está aqui também, que, por sinal, também tem uma filha com transtorno do espectro autista. Valério, bom dia. A partir da fala da doutora Stephanie, e você me mandou ontem a resolução da prefeitura também, que eu, obviamente, li, já havia lido, mas apenas trechos, comentários, a nota, inclusive, que a Secretaria Municipal da Educação me mandou, se fazendo citações à resolução, mas ontem acabei lendo por completo, e fico com uma dúvida a partir do que a gente está falando aqui. A gente está falando de cuidador. Cuidador é a pessoa que ajuda a criança com TEA nos seus afazeres diários e pessoais. Ajuda a criança a ir ao banheiro, a se alimentar, a fazer a higiene, é isso? Exatamente. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Exatamente, essa é a função do cuidador, né, é um profissional de apoio, né, nós comumente chamamos de cuidador. Então, o profissional de apoio ou cuidador, a função dele é auxiliar a criança com necessidades especiais, as crianças com necessidade de locomoção, que não conseguem fazer higiene pessoal, que não conseguem se alimentar. Então, a função básica dele é essa. Em tese, então, não seria bastante razoável que o diagnóstico médico, o laudo, fosse suficiente para destinar um cuidador a uma criança com TEA? Eu acredito que sim. Afinal de contas, o médico especialista é o profissional capacitado a indicar se a criança necessita ou não de um apoio. Isso não é questão pedagógica, né? Essa questão física, motora, neurológica. Né? Então, eu creio que o médico já está mais capacitado a prescrever ou não um cuidador, né, para a criança. Ao que me parece, se você ler a resolução, a Prefeitura Municipal de Araçatuba criou uma nova categoria de profissional para cuidar das crianças. Então ela pegou que seria o cuidador e o professor auxiliar e transformou numa coisa só. Então hoje, para a Prefeitura Municipal de Araçatuba, esse cuidador ele precisa ter capacitação pedagógica para assistir as crianças. Por quê? A intenção dele, se você ler a resolução, é que esse cuidador também atue dentro da sala de aula, pedagogicamente falando. Entendi. Você está entendendo? Anteriormente eram coisas separadas. Você tem um professor auxiliar e você tem um cuidador, não é? Isso, é assim. E ela procurou, entre aspas, otimizar isso, fazer um 2 em 1. Isso. A gente não pode confundir o professor de educação especial, que é o AEE, que o AEE é apenas 1 hora por semana, né? Do professor auxiliar. O que é o professor auxiliar? Nós tínhamos duas figuras. Nós temos o cuidador, né, que ajuda a criança nas necessidades que ela tem fora da sala de aula, eventualmente até dentro da sala de aula. E o professor auxiliar, como o próprio nome diz, cuida da parte pedagógica. Então eram dois profissionais que, porventura, a criança com necessidades especiais ou autismo podia pleitear. Não existe na lei a figura do professor auxiliar. O que existe é a figura do cuidador. Para falar cuidador, acho que é mais fácil para entender. Sim. Existe a figura do cuidador. O professor auxiliar só judicialmente entrando. Entendeu? Entendi. Então, como há essa procura de um professor auxiliar, ou seja, para auxiliar a criança dentro da sala de aula, não só para autistas, mas a gente tem pedido muito para criança com TDAH, né, que a criança não consegue acompanhar mesmo tomando medicação, né? Eu creio, né, que essas resoluções estão vindo nesse sentido, né? Birigui também tem uma resolução muito parecida, só que ela não criou um profissional único, né? Ela continua fazendo a questão, falando da questão do cuidador. Tá.
Mas aqui em Araçatuba não, ele criou um profissional único que vai cuidar tanto da parte pedagógica quanto as necessidades, as tarefas do dia a dia da criança. Entendi. E aí, olha só, tem muita gente participando aqui, tem gente perguntando, eu vou fazer essas perguntas que o pessoal está mandando no segundo bloco, porque estão falando de BPC, porque houve ilação aí, dizendo que essas mães estariam se movimentando porque querem receber BPC, e aí eu vou perguntar para os advogados aqui se uma coisa tem a ver com a outra, né? Se o fato de a mãe solicitar o BPC precisa que o filho tenha cuidador ou não, enfim. Daqui a pouco eu vou perguntar isso também. Tem gente perguntando quais são os profissionais que deveriam, então, avaliar essas crianças, né? Se precisa de uma equipe multidisciplinar, se toda a equipe precisa avaliar ou não. Mas eu quero agora perguntar para vocês o seguinte. A secretaria, deixa eu posicionar, eu quero começar com a Stephanie e o Valério, na sequência, também comenta a mesma questão. A resolução da Secretaria Municipal de Educação, número 12, de 11 de outubro de 2022, trata da disponibilização e realização do serviço de acompanhamento escolar para os alunos com necessidades especiais nas escolas municipais de Araçatuba. No entendimento da doutora Stephanie, a resolução está de acordo ou fere a legislação brasileira, como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, e mais especificamente a Lei Berenice Piana, 12.764 de 2012, que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Eu acredito que fira. Por quê? No caso específico aqui de Araçatuba, o que está acontecendo, Marcelo? Está sendo levado em consideração apenas a questão pedagógica. Na questão do autismo, você não pode levar apenas a questão pedagógica, é um transtorno complexo. Tá? Então, você tem que levar em consideração também o que a equipe multidisciplinar que trata essa criança fala sobre ela. Quem sabe sobre as necessidades, a evolução da criança, né, mais especificamente, é a equipe multidisciplinar que faz o tratamento dessa criança. O autismo, ele não é tomar um remédio. Então, você faz terapias com fono, com TO, com psicóloga, em alguns casos hidroterapia, enfim. É uma equipe que cuida do paciente, né? Uma equipe que cuida da criança. Então, essa equipe sabe quais são os pontos que a criança tem dificuldade. Então, tem que ser levado em consideração. O médico sabe qual é a dificuldade da criança. A gente precisa deixar claro que a questão médica não quer invadir a questão pedagógica, mas tem que ser levado em consideração. Óbvio que quem sabe da questão pedagógica é a escola, né? Que quem tem que fazer as adaptações para o aluno, se for necessário, é a escola. Mas precisa ser olhado de uma forma geral. Então, olhar apenas a questão pedagógica, né? Olhar apenas para a questão de saber ler, escrever, e falar, e deixar de fora as outras questões que envolvem o autismo, acaba por dificultar esse acesso ao cuidador ou ao professor, aí dependendo do caso da criança, acaba ferindo a Constituição, acaba ferindo a Convenção, acaba ferindo a legislação em geral. Doutor Valério, gostaria que o senhor comentasse também, né, se concorda ou não que a resolução da Prefeitura fere a legislação brasileira. E eu quero, inclusive, lembrar que tanto na segunda quanto na quarta-feira, duas mães, a Caroline, na segunda, que tem um filho com paralisia cerebral diagnosticado, e na quarta-feira, ontem, a Lívia, que tem 3 filhos diagnosticados com TEA, as duas me mostraram aqui laudos de entidade particular, feita por equipe multidisciplinar, que atesta que os filhos têm deficiências em praticamente todos os critérios adotados pela entidade. Então, deveria... primeiro, por favor, se concorda ou não que a resolução de Araçatuba fere, e se concorda com a doutora Stephanie que este laudo que algumas mães já têm dos filhos de equipe, sim, multidisciplinar, deveria ser levado em conta pela Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba.
como eu disse, como a resolução da Prefeitura Municipal de Araçatuba, ela juntou os dois profissionais, né, porque na Lei 12.764, ele fala assim, em caso de comprovada necessidade, a criança com transtorno do espectro autista, ela terá um direito ao acompanhamento especializado. Já na Lei 13.146, ele fala em profissional de apoio. Então, ele juntou as duas coisas. Tá? Então, a ilegalidade, para mim, está nesse sentido. Você pegar dois, vamos dizer assim, dois profissionais, um da Lei 12.000 e da outra 13.146, e juntar numa coisa só, criar um novo profissional. Então, a ilegalidade, para mim, está aí. E aqui você vê, né, a lei fala, em caso de necessidade, de comprovada necessidade, ao que me parece, a Prefeitura é a única que quer ser levada em consideração, né, para comprovar ou não essa necessidade. Então, ao que me parece, a Prefeitura fala assim, está se arvorando no direito de falar. Eu que dou a última palavra a respeito se a criança tem ou não essa necessidade de ter o cuidador ou o professor auxiliar. Né? Então, eu concordo, doutor Stefani, né? Não há como deixar só para a Prefeitura Municipal. Talvez, por exemplo, houvesse a necessidade de haver um árbitro, vamos dizer assim. Por exemplo, a título de exemplo, em Birigui existe essa resolução, né? E o juiz de Birigui, o que ele tem feito? Ele tem dado a liminar, né? Então nós entramos com a ação, ele pega o laudo junto, o laudo do médico, o laudo da psicopedagoga, e ele dá a liminar. Em 3 dias você tem a liminar na mão. Né? E depois nós vamos decidir para fazer uma perícia. Né? Então, não fica nem na mão do pai, da mãe, do profissional médico, nem, né? da Secretaria de Educação. Então, vai ser um perito que vai analisar se é necessário ou não esse professor auxiliar, esse cuidador. Então, talvez fosse mais justo, né, se houvesse um terceiro que pudesse opinar. Porque se deixar só na mão da Secretaria Municipal de Educação, não sei, né, se ela vai concordar com todos os pedidos, porque ela teria esse poder de concordar ou não com o pedido médico ou da equipe multidisciplinar particular. Segunda parte da pergunta, então, o laudo particular, que aí sim faz com que a criança passe por uma equipe multidisciplinar, tem que ser levado em conta pela Prefeitura? Sim, exatamente. Afinal de contas, são aqueles profissionais que estão no dia a dia com a criança. Você fazer uma avaliação, por exemplo, eu tenho um caso aqui, foi feita uma avaliação multidisciplinar com a criança, antes da resolução. Tá? E a mãe foi reprovada. Perdão, avaliação pela Prefeitura. Pela Prefeitura, antes da resolução. Antes da resolução, foi reprovado. Foi reprovado o cuidador para a criança. Tá? A mãe conversou com uma das profissionais que participaram da avaliação. A avaliação foi feita em 15 minutos. 15 minutos. Foi feita a avaliação com a professora, com a cuidadora da criança, e observar a criança. Durante 15 minutos foi feita a avaliação. E eu acho que um profissional que fez a avaliação com várias sessões, que está dia a dia com uma criança, é muito mais capacitado do que uma avaliação feita, vamos dizer assim, por terceiro. O pessoal da Prefeitura que leva mais em consideração aquilo que a professora e a auxiliar fala. É a mesma coisa que você levar teu filho ao médico, ele está com um problema. Aliás, o seu filho está com um problema, você vai levá-lo ao médico. Só que em vez de levar o filho ao médico, você vai no lugar do teu filho e fala assim, médico, é o seguinte, meu filho está com dor de barriga. Você está entendendo? Eu vou fazer a perícia, vou fazer a avaliação, não na pessoa, mas com o pai. O pai vai me relatar aquilo que está acontecendo com a criança. E como é que você vai dar um diagnóstico? Como que você vai conseguir falar sem ver a criança, sem participar do dia a dia da criança? Não faz sentido nenhum. Verdade. Você está entendendo? Então eu acho que tem todo sentido você levar em consideração a avaliação desses profissionais, né, particulares, né, ou às vezes até da rede pública, como da AMA, como da PAI, né, para conceder ou não o profissional cuidador ou o professor auxiliar. Agora são 8h40, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência continuaremos conversando aqui no Jornal da Manhã Araçatuba com os dois advogados, a Stephanie Sampaio e o Valério Rodrigues, sobre esse problema envolvendo aí
a falta de cuidadores, a não disponibilização de cuidadores para alguns alunos com TEA nas escolas municipais de Araçatuba. Lembrando, olha, eu recebi uma nota da Secretaria Municipal de Educação, como tenho falado todos os dias aqui desde segunda-feira, na qual o órgão público, a pasta, diz que segue rigorosamente a legislação brasileira, que deixa subentendido que houve a necessidade para melhorar dessa resolução e da contratação da empresa, para melhorar o atendimento às PCDs nas unidades escolares do município, tá bom? Mas no segundo bloco a gente vai falar mais sobre isso e eu também dou mais informações sobre as notas. 8 horas e 51 minutos, vamos então à segunda parte da entrevista do dia. Quem continua aqui comigo são os advogados Stephanie Sampaio e também Valério Rodrigues. Eu vou posicionar a câmera para a Stephanie. Muitas perguntas aí do pessoal no primeiro bloco e mais gente entrando, como a Aliane Sampaio, a Luana Trajano Raposo Chaves. E aí, Stephanie, antes de entrar propriamente na questão legal, e eu quero perguntar se o trabalho de vocês se intensificou depois da resolução, quero fazer algumas perguntas pontuais. Teve uma pessoa aqui que perguntou para mim, salvo engano foi a Sol, dizendo o seguinte: tem gente falando que ter cuidador na escola para o meu filho é um critério para eu receber BPC, como se ela estivesse fazendo um movimento, não a Sol especificamente, porque ela não tem um filho no município, mas utilizaram, salvo engano ela, para se referir de forma genérica às mães aí que estão reclamando da falta de cuidador. Ter cuidador para o seu filho PCD numa escola municipal é critério para receber o BPC, que é um benefício dado pelo governo federal? Não. 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 Para você receber o BPC, no caso das crianças autistas, benefício de prestação continuada. Isso, é um benefício pago pelo INSS a pessoas com deficiência ou idosos em situação de vulnerabilidade. Certo. Então, o critério é ter o laudo médico atestando a deficiência, né? Ou, no caso do idoso, a questão da idade. Cadastro no CAD único atualizado. Perfeito. Da família. E a renda per capita familiar tem que ser de até 1/4 do salário mínimo. Em alguns casos, esse valor pode chegar a metade do salário mínimo. Esses são os 3 requisitos para você solicitar o BPC. BPC. E nada tem a ver com cuidador ou não de uma criança PCD. Inclusive, o que é levado em consideração é o relatório médico, né, atestando que há uma deficiência, atestando o autismo, porque depois o INSS vai agendar uma perícia tanto social quanto uma perícia médica que vai avaliar. Então, a questão do cuidador ou de professor auxiliar não interfere. Certo. Gostaria de te questionar também, você que tem uma filha autista, a questão do vínculo com o cuidador, né? Porque há de se imaginar que a criança portadora do TEA, ela tem dificuldades de comunicação, de interação, e aí você tem um profissional que a acompanha e estabelece um vínculo. Ou como disse aqui, salvo engano, a Lívia ontem, um dos filhos dela tem um bichinho de pelúcia com quem ele tem, eu esqueci o nome disso, com quem você tem um apego, e aí ela disse à escola, não tirem este objeto de perto do meu filho. E aí, por algum motivo, tiraram, e aí o filho entrou em crise. Exatamente. Então, esta questão, ela é muito importante também. Além de você fornecer o cuidador, manter uma pessoa que estabeleça vínculos. Estou dizendo isso porque no caso da Prefeitura de Araçatuba, que contratou uma empresa ao custo aí de quase 8 milhões de reais para fornecer cuidadores, há de se pensar que eventualmente essa pessoa pode sair e aí o cuidador é trocado. Isso é muito ruim para a criança, ou não? Sim. O autismo, né, o autista, a criança autista, ela tem dificuldade em criar vínculos. E a partir do momento que ela cria esse vínculo, se por algum motivo, né, acaba trocando esse profissional ou se começa a fazer muito rodízio de profissional ali, que vai ali cuidar daquela criança, que vai estar com aquela criança no dia a dia,
é prejudicial, porque ele demora para estabelecer o vínculo e depois que ele estabelece o vínculo, esse vínculo é quebrado. E aí, muitas vezes, é possível que a criança regrida em alguns comportamentos. É a mesma coisa quando você muda o tratamento ou muda o terapeuta da criança. Se ele já tem um vínculo com aquela pessoa estabelecido, é muito mais fácil lidar com a criança e é muito mais fácil ela conseguir evoluir quando ela tem um vínculo. E quando esse vínculo é quebrado, é possível, inclusive, uma regressão. Eu fico pensando que você usou um termo, salvo engano, na primeira parte, no primeiro bloco, você falando que o TEA é um transtorno incrivelmente complexo, né? Quando a gente fala em equipe multidisciplinar, não é à toa. Não. Que é que quando você leva a sua criança para uma equipe especializada, ela passa por vários profissionais. No caso de uma das mães, salvo engano, a Caroline, na segunda-feira, ela disse que o filho dela, o Bernardo, passou por 15 minutos de avaliação com uma terapeuta ocupacional para dizer se ele precisava ou não de cuidador. Obviamente que me parece não ser suficiente, né? Não. Nem o tempo e nem uma profissional só. Não, nem o tempo e nem só uma profissional. Uma equipe multidisciplinar é uma equipe composta por vários profissionais, não apenas um profissional analisando ali uma criança num período curto, dentro da sala de aula, né, em um ambiente ali mais controlado, enfim. Nesse caso, eu acho que seria necessário uma psicóloga, uma fono, se for o caso, uma TO, uma psicopedagoga, uma equipe multidisciplinar de fato. De fato, né? E 15 minutos, assim, dentro da sala ali, é muito pouco para se avaliar, né? Quais são as questões. Tá, ele fica quietinho, ele não fica quietinho, ele levanta. Parte das crianças, por exemplo, tem uma agitação na sala. Ah, não, mas ele não é agitado. Ah, essa criança é agitada. Assim, o que tem que ser levado em consideração? Em 15 minutos eu acho muito pouco. E um profissional só avaliando... Também. Não entendi. Vou fazer a pergunta agora para você, mas depois quero fazer outra para o Valério, que é a seguinte. Depois da resolução, aumentou o número de pessoas que procuram a doutora Stephanie para, ao menos, se consultar, se informar ou mesmo ingressar com a ação contra a Prefeitura de Araçatuba? Sim. Aumentou? Sim. Não só aqui, mas em vários lugares do país. Né? Onde há resoluções semelhantes. Há resoluções semelhantes. Aumentou o número de pais procurando orientação, relatando que está passando por esse tipo de situação. Entendi. Doutor Valério, vamos lá. No caso do senhor, aumentou, aliás, não vou perguntar nem se aumentou ou não, até me parece um pouco óbvio, mas eu gostaria de saber quais são as providências que os pais, mães responsáveis por PCDs e mais especificamente por portadores de TEA devem tomar, qual é a sugestão em relação aí a esse problema envolvendo a Secretaria Municipal de Araçatuba. Medida administrativa primeiro, judicial depois, o que o senhor sugere? Bom, hoje o juiz está determinando que se faça a avaliação com a prefeitura. Então, todos os processos que eu tenho, todo o processo que nós vamos ter que entrar daqui para frente, há necessidade de se fazer, primeiramente, essa avaliação com a prefeitura. Então, faça a avaliação com a prefeitura, pegue o relatório do seu médico, né, o médico da criança. Se houver equipe multidisciplinar, psicólogo, é interessante pegar o relatório do psicólogo, do psicopedagogo também. TO também é interessante porque as crianças autistas têm muito problema sensorial, então é interessante fazer uma avaliação sensorial também da criança. Munido de toda essa documentação, a gente faz um pedido administrativo para a prefeitura para ela rever a decisão dela. Ela não revendo a decisão, o único caminho possível é a ação judicial. Entendi. Ação judicial acaba... Bem, administrativamente,
Tem dado resultado acionar a prefeitura? Não. Até agora não. Mas, ainda assim, o senhor sugere que seja feito para que haja, inclusive, Sim, argumentos junto a... exatamente. Senão a justiça pode pedir. Você já tentou administrativamente? Exatamente. Tá. Não, todas as vezes que nós entramos com ação judicial, nós pedimos administrativamente Antes. para a prefeitura. Tá. Né? Uhum. Independentemente de haver resolução ou não. Entendi. Isso é uma praxe. Então nós pedimos administrativamente a negativa e depois da negativa nós entramos com a ação judicial. O doutor me falou algo, me veio na cabeça agora, que é o seguinte: você disse, leve seu filho para a escola, faça a avaliação. No entanto, vou utilizar como exemplo a Lívia, mãe de 3 autistas, que esteve ontem aqui no programa. A Lívia diz que ela não se sente segura mandando os filhos à escola, porque eles, de fato, segundo ela e segundo o laudo que ela me mostrou, precisam de cuidadores, e ela não quer correr o risco que eles fiquem na sala de aula sem cuidador até serem avaliados, para aí sim, quem sabe, ter um avaliador. Como é que fica nesse caso? A sensação ou a segurança, qual é a segurança do pai, da mãe, do responsável por um filho com TEA, de deixar o filho sem cuidador para fazer uma avaliação e o filho, de repente, ter uma crise na unidade escolar? Olha, Marcelo, a preocupação é enorme. Cada criança autista, ela é de um jeito. Vou te falar da minha, quando ela era pequena e precisava desse cuidador na escola. A Heloísa era muito agitada, então ela não tinha como ficar sem um cuidador. Ela poderia muito bem subir no escorregador, pular de ponta cabeça, ir na cozinha pegar uma faca, entendeu? Então você não tem segurança nenhuma. Cada criança é de um jeito. Existem crianças autistas que são completamente quietas. Elas sentam na sala de aula e ficam paradas lá, ficam olhando para a mão, para o teto. Você está entendendo? Mas existem crianças que são muito agitadas, então cada caso é um caso. Então, o pai ou a mãe tem que saber como é que é o filho, para decidir se vai mandar ou não. Por exemplo, eu não poderia mandar nunca a minha filha, naquela época, hoje não tem problema, naquela época para a escola. Era impossível. Então, mas aí como é que faz? Assim, se você tem um filho que você sabe que não pode ficar sozinho, e a prefeitura fala, ele tem que ficar aqui para fazer a avaliação. O pai pode exigir, por exemplo, a mãe, de ficar junto com a criança na sala de aula? Sim, claro. Caso tenha tempo, disponibilidade, isso tudo. Ela pode exigir? Pode. Eu tenho um cliente em Diamantina, que é um pai, ele faz o papel de AT, que seria para as questões comportamentais do filho, ele faz o papel de cuidador e professor auxiliar. Mas ele tem tempo. A maioria das pessoas não tem tempo para fazer isso. E ele tem capacitação, é uma família que busca muita informação. Entendeu? Então ele consegue ajudar o filho. E é uma escola particular. Entendi. Escola pública já é mais complicado. ATs, por exemplo, a gente já conseguiu em escolas particulares. Escola pública... É interessante você falar isso, porque a gente tocou, eu não conhecia esse termo ontem, foi me explicado pela Andréa. AT, só para que os nossos ouvintes entendam. O que é e qual é o papel dele, vamos incluir mais este no circuito. AT. O AT é o atendente terapêutico. Atendente terapêutico. Isso. A função do AT é mais para tratar a parte comportamental da criança. Como a doutora falou, o autismo ele envolve muitos profissionais e uma terapia específica é tratar a parte comportamental da criança. Então, por exemplo, hoje a maioria dos tratamentos são feitos com ABA, que trata a parte comportamental. Só que o ABA, ele não só na clínica, às vezes ele é insuficiente. O que é ABA? Desculpa. ABA é análise do comportamento aplicada, seria a tradução. Ele trata a parte comportamental da criança. Então, para eliminar comportamentos indesejáveis. Tá? Então, o que acontece? Essa criança está sendo tratada só na clínica, isso é insuficiente. Você tem que envolver família e escola. Porque a criança tratada de um jeito na clínica, chega na escola tudo diferente, não vai dar certo. Não vai surtir o mesmo efeito. Então, o AT teria essa função de chegar de cuidar da criança na escola, ou instruir o cuidador, por isso que é importante o cuidador, instruir o cuidador, ensinar o cuidador como tem que ser manejada a criança.
Porém, eu já fui informado por quem veio aqui que a Secretaria Municipal de Educação não permite o acesso de ATs, de atendentes terapêuticos, para acompanhar crianças com TEA. Exatamente. Muitas vezes não adianta, não permite nem o psicólogo e nem mais o terapeuta ocupacional. Antigamente, esses profissionais tinham acesso às crianças e hoje não tem mais. Já que você tocou no caso da Lívia, ela contratou uma equipe, para a equipe ir até a escola, só que a equipe nem conversou, nem teve acesso à criança. A equipe ficou conversando com o diretor da escola e com a professora. Você está entendendo? É aquele negócio que eu te falei. Você vai ao médico e fala assim, médico, meu filho está com dor de barriga, o que pode ser? E o médico nem olha a criança. Não. A criança nem vai. Você nem vai, relata, né? Você relata ao médico, meu filho está com dor de barriga. Entendi. O que pode ser? Ou seja, não tem como você fechar um diagnóstico numa avaliação, né, por terceiro, vamos dizer assim. Entendeu? Então, é fundamental, né, a presença do AT, se a família puder contratar, né, para que possa ou ficar na escola ou mesmo treinar o cuidador ou o professor auxiliar. Como eu falei, eu estava falando com a doutora Lívia em off aqui, eu tive... Stephanie. Perdão, a doutora Stephanie, e estava relatando a ela que a minha filha teve uma AT, uma cuidadora que era fantástica, fantástica. Só que a gente foi analisar depois, na parte comportamental, ela fez tudo ao contrário que tinha que ser feito. Ui. Você está entendendo? A moça era fantástica, fantástica. Mas realmente. Aí desconstrói Mas também. Ela estava fazendo tudo ao contrário do que a minha filha precisava. Então, assim, é interessante você ter esse AT para treinar, ou mesmo o psicólogo, se for o caso, para treinar o cuidador ou o professor auxiliar de como agir com uma criança. Realmente é bastante complexo. A gente já está passando. Eu passei bastante o jornal aqui, o Xande me permitiu que eu avançasse um pouco na programação, mas eu preciso passar para a parte final da entrevista. Doutora Stephanie, o Dr. Valério falou aqui das medidas, né, possíveis e indicadas aos pais aí desses alunos que estão sem cuidadores, alunos portadores do TEA, caminho administrativo e depois o judicial. A senhora está adotando este mesmo fluxo? Sim. Você primeiro precisa ter uma negativa administrativa, uma recusa, enfim. Não dá para você entrar no judiciário, né, com uma ação no judiciário, se você não teve uma negativa, enfim, uma recusa, nada disso. Então, o caminho é realmente esse, né? Faz a avaliação, é negado, faz o pedido administrativo, né? Leva toda a documentação. Se persistir na negativa, aí é ação judicial mesmo. Entendi. Temos bastante gente participando hoje aqui da live. Entrou também a Juliana Gustavo Ludolfi, Ilane Nunes, a Sol, como eu disse, todos os dias está aqui. Muito obrigado, Sol. Maiara Letícia, Daniela Alessio. Tem muitas perguntas, Priscila Silva, Danilo Pagliarini, Sara Araújo, Adriana Silva, Camila Isidora, Liane Sampaio. Eu não consigo fazer todas, mas estará lá na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, para que os advogados possam acessar, eventualmente, inclusive, responder. Quero agradecer aos dois. Stephanie, como eu digo a todos os entrevistados, tendo pauta relevante sobre o assunto, me ofereça, entre em contato comigo para que eu avalie e te traga novamente aqui. Eu imagino que esse assunto ainda vai dar pano para manga, tá? Valério, da mesma forma, te agradeço pela participação, tá bom? Boa sorte aí. Boa sorte não, né? É uma questão de competência, de técnica, com as ações desses pais. Da mesma forma, tendo pauta, me mande. Aos desdobramentos, eu darei sequência aqui, então espero contar com a participação de vocês dois e quero novamente deixar registrado que estou com uma nota da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba tratando do assunto, onde ela reitera que segue a legislação, está completamente... Ela cita, inclusive, um caso específico que foi levado ao Ministério Público e o Ministério Público, em tese, pelo que eu li, concordou com os posicionamentos, com as explicações dadas pela Secretaria,
Agora, a situação é diferente, né? Não se trata de um caso especificamente, mas de uma conjuntura, de um contexto mais complexo. Tanto é assim que amanhã contarei com a presença aqui do vereador Luiz Boato, que recebeu, salvo engano, ele disse que pelo menos 9 mães que não tiveram cuidadores disponibilizados para os seus filhos e encaminhou todos os casos ao Ministério Público. Então é isso, agora são 9h10. Eu vou ficando por aqui, adiantando então. Amanhã, no Jornal da Manhã Araçatuba, entrevistarei o vereador de Araçatuba, Luiz Henrique Boato, e também a Solange Neri, mais conhecida como Sol Ativista, para continuar repercutindo o problema envolvendo os alunos com transtorno do espectro autista sem cuidadores nas escolas municipais de Araçatuba. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe, encontra lá no jornal O Liberal Regional, no site lr1.com.br e no aplicativo LR1, tanto faz se o seu celular é Android ou iOS, tem na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência, você continua agora com muita música boa, pop rock. Um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba.